Você já se perguntou o que realmente aconteceu com a Biblioteca de Alexandria? Como o maior centro de conhecimento do mundo antigo, com seus milhares de textos e obras preciosas, poderia simplesmente desaparecer? Será que foi um acidente, uma sabotagem ou algo mais sombrio por trás disso? E o mais intrigante, o que perdemos quando ela foi destruída? Fique comigo até o final, porque hoje vamos explorar as teorias mais conhecidas e as mais obscuras sobre o fim da Biblioteca de Alexandria, revelando o impacto que esse mistério tem até hoje. A Biblioteca de Alexandria, fundada no século III a.C., não era apenas uma enorme coleção de livros. Era o maior centro de sabedoria do mundo antigo, reunindo estudiosos e filósofos das mais diversas culturas. Seu objetivo era simples: reunir todo o conhecimento do mundo. Ela atraiu nomes como Euclides, Arquimedes e até Aristóteles, e era considerada o epicentro do saber humano. Imagina o que teríamos hoje se todo aquele conhecimento tivesse sido preservado? A biblioteca era mais do que uma simples coleção de textos. Era um símbolo do poder do conhecimento, um farol para o progresso das civilizações. Mas em algum momento, essa grandiosa instituição desapareceu. Mas o que aconteceu com ela? Uma das teorias mais conhecidas sobre a destruição da Biblioteca de Alexandria é o incêndio que ocorreu durante o cerco de Júlio César a Alexandria, em 48 a.C. Durante o confronto entre romanos e egípcios, as tropas de César incendiaram o porto de Alexandria, e a biblioteca foi uma das vítimas. Alguns relatos históricos sugerem que o fogo atingiu uma parte considerável da biblioteca, destruindo muitos dos textos valiosos ali guardados. Mas há quem questione até que ponto esse incêndio realmente destruiu a biblioteca como um todo. Será que o fogo afetou toda a coleção de livros ou apenas parte dela? Algumas fontes indicam que, embora o incêndio tenha sido devastador, as partes mais valiosas da biblioteca, que estavam em locais mais protegidos, podem ter permanecido intactas. Esse evento certamente foi catastrófico, mas seria esse o fim definitivo da biblioteca? Outro ponto que deve ser considerado é a possibilidade de que a destruição da biblioteca tenha sido orquestrada intencionalmente por motivos políticos. A Biblioteca de Alexandria não era apenas um repositório de livros, mas também um centro de poder. O controle sobre o saber significava controlar a própria história e o futuro de uma nação. Durante a ascensão do Império Romano, alguns estudiosos acreditam que a destruição da biblioteca pode ter sido parte de uma estratégia para eliminar um centro de conhecimento que competia com o poder romano. Essa teoria sugere que, em um contexto de rivalidade entre as dinastias e impérios, a destruição de um centro intelectual como a Biblioteca de Alexandria poderia ter sido uma forma de garantir que o controle sobre o conhecimento fosse centralizado em Roma. Além disso, a ascensão do cristianismo e, mais tarde, do islamismo também são apontados como possíveis responsáveis pela destruição da biblioteca. Em muitos períodos da história, o conhecimento considerado pagão ou herético foi suprimido, e Alexandria, com seu vasto acervo de obras greco-romanas, era um alvo óbvio. A teoria sugere que, à medida que as religiões monoteístas se tornaram mais influentes, elas procuraram apagar os vestígios do conhecimento antigo que não se alinhavam com suas crenças. O que se sabe é que, nos séculos seguintes, muitos centros de saber antigos foram destruídos ou abandonados em nome de um novo paradigma religioso. A Biblioteca de Alexandria, com sua riqueza de sabedoria não cristã, poderia facilmente ter sido vista como uma ameaça ao novo poder religioso. Mas será que a destruição da biblioteca foi realmente tão simples e direta? Talvez o que realmente aconteceu seja mais complexo. Alguns estudiosos sugerem que o colapso da biblioteca pode ter sido gradual, impulsionado por desastres naturais. Alexandria está localizada em uma região propensa a terremotos, e alguns historiadores apontam para a possibilidade de que tremores frequentes tenham enfraquecido as estruturas da biblioteca ao longo do tempo. A biblioteca, que pode ter sido construída com materiais menos duráveis,
teria sido vulnerável a essas forças naturais. Embora não haja registros claros de um terremoto específico que tenha destruído a biblioteca, a possibilidade de que a destruição tenha sido um processo gradual, causado por desastres naturais, é uma teoria que não pode ser descartada. Outra teoria, mais sombria, é que a própria destruição pode ter sido interna. Alguns acreditam que a biblioteca foi sabotada por seus próprios guardiões, estudiosos e filósofos que viam na perda do conhecimento uma maneira de resolver disputas ideológicas ou políticas. A biblioteca abrigava diversas correntes filosóficas e não era incomum que houvesse rivalidade entre as escolas. A destruição de certos textos poderia ter sido uma maneira de erradicar ideias que não estavam alinhadas com o pensamento dominante. Além disso, a teoria de que alguns textos poderiam ter sido deliberadamente escondidos também entra em cena. Seria possível que, antes de sua destruição final, certos textos da biblioteca tivessem sido secretamente retirados e escondidos em algum lugar, aguardando para serem redescobertos. Seria esse o caso de algumas obras que surgiram mais tarde, como as de Aristóteles e Platão, que foram redescobertas em outras partes do mundo muito tempo depois de sua suposta destruição? O que realmente se perdeu com a destruição da Biblioteca de Alexandria? O que sabemos hoje é que a biblioteca foi um repositório do mais valioso conhecimento humano da época. Ela continha textos de filosofia, ciência, matemática, história e muitas outras disciplinas. A perda desses textos foi um golpe direto para o avanço do conhecimento humano. Muitas descobertas científicas e filosóficas que poderiam ter acelerado o progresso humano foram abafadas por séculos. O impacto foi sentido profundamente durante o Renascimento, quando muitos dos textos antigos foram redescobertos e começaram a influenciar a revolução científica e cultural que definiu essa era. Mas quantos séculos de progresso nós realmente perdemos? Quantos segredos foram enterrados com a biblioteca? Hoje, a história da Biblioteca de Alexandria ainda ressoa como um aviso sobre o valor do conhecimento e da sua preservação. A destruição dessa biblioteca nos ensina sobre a fragilidade do saber humano e a importância de garantir que o conhecimento seja transmitido às gerações futuras. Em um mundo onde o acesso à informação é mais fácil do que nunca, é preciso refletir sobre a responsabilidade de preservar o conhecimento de todas as formas, seja em bibliotecas físicas, digitais ou mesmo em tradições orais. Será que estamos de alguma forma repetindo os erros do passado? Estamos realmente protegendo e preservando o nosso legado de conhecimento para o futuro? Ou estamos permitindo que ele se perca de maneiras sutis, como aconteceu com a Biblioteca de Alexandria? Em um mundo onde a censura, a eliminação de informações e o controle do conhecimento ainda acontecem, é vital que permaneçamos vigilantes. O que aconteceu com a Biblioteca de Alexandria não precisa se repetir, mas depende de nós garantir que o saber humano não seja destruído ou esquecido. Embora o destino da Biblioteca de Alexandria ainda seja um mistério, as lições que podemos tirar de sua história são claras. Precisamos valorizar, preservar e proteger o conhecimento que temos, porque, como vimos, ele pode desaparecer mais rapidamente do que imaginamos. A pergunta é: o que estamos fazendo hoje para garantir que o nosso conhecimento seja transmitido ao futuro, sem sofrer os mesmos erros do passado? Não podemos permitir que o passado se repita. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas próprias teorias sobre o que realmente aconteceu com a Biblioteca de Alexandria. E se você gostou desse mistério histórico, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos.